A Libertadores de 2023 já vai começar. Confira nesse vídeo quais são as principais equipes que os brasileiros deverão tomar um pouco mais de cuidado nessa edição. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para falar de Libertadores mais uma vez, para falar de Libertadores 2023, que já está prestes a começar. O sorteio da fase de grupos vai acontecer nessa segunda-feira. Esse é um vídeo que eu estou colocando nessa segunda-feira, né, dia 27 de março. Vai servir tanto para quem está acompanhando antes do sorteio, para também quem está acompanhando depois. Vou falar nesse vídeo quais são as principais equipes do futebol argentino, quais são as principais equipes do futebol paraguaio, os principais destaques, né? Todo mundo sabe que o futebol brasileiro vem dominando, né? As equipes do futebol brasileiro vêm dominando a Libertadores dos últimos anos, as últimas edições. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre os principais destaques dos outros países, né? Vou trazer aqui as principais equipes dos outros países, inclusive com os principais jogadores destas equipes. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar um joinha aqui embaixo também, porque isso ajuda demais no meu começo de trabalho. Eu já fiz um vídeo falando sobre a Libertadores de 2023, falando mais especificamente sobre valores, né? Você pode acompanhar aqui, e ainda vou fazer outro, né? Eu coloquei, nesse momento eu estou com 335 inscritos, eu coloquei como uma meta para o próximo vídeo em relação aos valores, chegar ali aos 350 inscritos. Você pode também se inscrever, porque isso ajuda demais no meu crescimento aqui, não custa nada a você, além de deixar o joinha também e ativar o sino de notificações aqui embaixo, para sempre que tiver um novo vídeo você tá recebendo aí. Mas bora já partir para essas equipes, né? Como eu comentei, o futebol brasileiro vem dominando aí o cenário sul-americano nos últimos anos, muito pela questão de poder de investimento, pela questão realmente de mercado que o Brasil vem conseguindo construir as melhores equipes. Mas bora trazer os destaques também dos outros países. Bora começar falando sobre a Argentina, né? Separei aqui 3 equipes da Argentina que têm um poder aí que podem, quem sabe, surpreender algumas equipes brasileiras. Começando com o River. River, que foi terceiro lugar do campeonato argentino da última temporada, tem em seu grupo ali, como separei aqui 3 destaques, tem o Nacho Fernandes, jogador que na temporada passada defendeu o Atlético Mineiro, 33 anos, nessa temporada de 2022 ele tem 2 gols e 1 assistência em 9 jogos. O cara que organiza muito bem ali o meio de campo do River Plate. Enzo Pérez também é outro jogador que eu separei aqui, ex-Valência, ex-Benfica, tá aí na 7ª temporada dele defendendo a equipe do River Plate. São 2 destaques aí que eu separei, além também do Armani, goleiro muito experiente, já tem ali 36 anos, 6ª temporada dele pela equipe do River. É uma grande força da Argentina, não é novidade para ninguém. Vou trazer outra grande força que também não vai surpreender ninguém, que é o Boca Juniors. Boca Juniors, atual campeão do campeonato argentino, também foi campeão da Supercopa da Argentina, superando o Patronato nessa temporada por 3-0. Separei aqui 2 destaques do Boca Juniors. Um deles, o Oscar Romero, né, jogador que atua no meio de campo, paraguaio. Nessa temporada ele tem 1 gol, 3 assistências em 9 jogos. Chegou ao Boca em 2022 e aí já está tendo mais uma boa temporada. Sérgio Romero, goleiro, 36 anos, também permanecendo na equipe do Boca para essa temporada, também é outro destaque. Partindo para mais um destaque do Boca, Benedetto, atacante também com nome bem conhecido aqui no futebol brasileiro, justamente por confrontos contra os brasileiros. Ele tem aí nessa temporada, em 5 jogos, 4 gols marcados. Benedetto também é um grande destaque desse Boca. Partindo para o último destaque da Argentina, o Racing. Racing, que foi o vice-campeão do campeonato argentino da temporada passada, e nesse ano ele vem ali com apenas uma derrota nessa temporada de 2023. O Racing é o que vem tendo um desempenho um pouco acima do Boca e até mesmo do River nesse início de temporada. Na verdade, ele teve 5 derrotas em 2022 inteiro. Na temporada de 2022 inteira teve apenas 5 derrotas. O Racing, apesar do Boca e apesar do River chamarem muita atenção, mas o Racing também é uma equipe que chega muito forte. Trouxe aqui 2 destaques, na verdade 3 destaques do Racing, e um deles é muito conhecido no futebol brasileiro. Mas vou começar aqui com o Matias Rojas,
jogador paraguaio que atua no meio de campo, tem 4 gols em 8 jogos nessa temporada de 2023. Matias Rojas, pode guardar esse nome, que tende a também ser um jogador muito importante nessa Libertadores. Tem o Jonathan Galvão também, que é um bom jogador. E o destaque é o Guerreiro. Guerreiro que estava no Avaí na temporada passada, 10 jogos, nenhum gol marcado. No Racing já está um pouquinho diferente, né? O peruano tem em 7 jogos 2 gols marcados. O Guerreiro, que tem 39 anos. Bora partir agora para o futebol chileno. Trazer aqui o Colo-Colo como o principal destaque desse futebol chileno. Atual campeão chileno. Ele que nessa temporada, o Colo-Colo que vai fazer aí 100 anos, uma equipe quase centenária, foi fundada em 1925, mas nessa temporada terminou perdendo ali a Supercopa para o Magallanes. Está oscilando nessa temporada, tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como destaques aqui do Colo-Colo, eu trouxe o Leonardo Gil, né, o jogador que tem passagem pelo Vasco em 2020. Nessa temporada, inclusive, ele tem passagem também no futebol argentino, no Rosário Central. Nessa temporada, o Leonardo Gil tem 2 assistências em 5 jogos. Jogador que atua no meio de campo. O Fabián Castilho também é outro jogador que dá pra gente chamar um pouco de atenção. Ex-Tijuana, tem 2 gols em 7 jogos. Né? Destaque aí pro futebol chileno é, de fato, o Colo-Colo. A principal força do futebol chileno, quem sabe aí pode dificultar um pouco a vida de algum brasileiro. Partindo para o futebol colombiano, Atlético Nacional, um time que recentemente foi campeão, em 2016 foi campeão da Libertadores, e aí chega também como uma força que pode complicar um pouquinho o futebol, algumas equipes do futebol brasileiro. Nessa temporada tem apenas uma derrota em 10 jogos. Como destaque, eu trouxe aqui o Cristian Zapata, zagueiro de 36 anos, que tem passagem pelo São Lourenço, pelo Milan também e pelo Genoa. Outro jogador que eu trago também com algum destaque é o atacante Pabon, né? O Dorlan Pabon, que tem passagem inclusive no futebol brasileiro, passou pelo São Paulo. Nessa temporada ele tem 3 gols e 2 assistências em 8 jogos. Atlético Nacional, a principal força do futebol colombiano nessa edição, apesar de estar oscilando, né, nessa temporada, mas o Atlético Nacional é a principal força dessa edição da Libertadores de 2023. Antes de seguir e trazer um equatoriano aqui para vocês, vou pedir novamente para você, trazer uma equipe equatoriana para vocês, vou pedir novamente para você que está aqui, se inscreve no canal, deixa o joinha, não custa nada para você e ajuda demais aqui no meu trabalho. Mas bora seguindo aqui para trazer o Independiente del Valle. Independiente del Valle, que foi campeão ali do confronto entre o campeão da Sul-Americana. O Independiente del Valle é bicampeão da Sul-Americana, inclusive atual campeão. Foi campeão contra o Flamengo, né, no Maracanã, aquele confronto ali na decisão dos pênaltis. Independiente del Valle é a equipe equatoriana que chama mais atenção nos últimos anos, e trazendo alguns destaques dela, que nessa temporada teve apenas 2 derrotas. Sornosa, jogador que passou pelo Fluminense, pelo Corinthians também, 29 anos, jogador que atua ali no meio de campo, é um dos destaques. O Faravelli também é um cara que, 4ª temporada dele pelo Independiente del Valle, 29 anos, também é um cara que ofensivamente ajuda demais na construção e na definição das jogadas do Independiente del Valle. E o Matias Fernandes, jogador que tanto pode atuar na lateral direita como na meia direita. Matias Fernandes, chileno, 2 assistências em 4 jogos. Esses são os destaques do Independiente del Valle. E bora seguindo aqui a lista para agora o futebol paraguaio. Futebol paraguaio que já teve confronto Brasil-Paraguai nessa edição da Libertadores, na pré-Libertadores. E o Cerro Porteño conseguiu eliminar o Fortaleza, inclusive vencendo os 2 jogos. O Cerro está nessa lista, mas antes eu vou trazer o Olímpia. Olímpia, que é o atual campeão paraguaio. Tem o Derlei Gonzalez, um atacante de lado, que já passou pelo Santos, inclusive, passou pelo Benfica, pelo futebol também ucraniano. Tem 4 gols em 9 jogos. Derlei Gonzalez, né? Acho que é o principal nome, um dos principais nomes dessa equipe do Olímpia. Cerro Porteño,
como eu comentei há pouco, tem ali o Jean, né, o goleiro brasileiro que vem aí, apesar dos problemas extracampo, mas que teve aqui no Brasil, mas vem dentro da equipe do Cerro tendo um excelente rendimento. Foi um dos responsáveis pela classificação contra o Fortaleza, pegou muito contra o Fortaleza, é um dos destaques. O Moreno também, né, passou pelo Grêmio, atacante, também é um destaque. E o Thurim, jogador que passou pelo Atlético Goianiense na última temporada. O Thurim tem 3 gols e 1 assistência. Um atacante que tem muita mobilidade lá na frente, um cara que não é fixo, apesar de ser centroavante, poder atuar como um segundo atacante. Thurim também é outro cara que chama muita atenção dentro desse Cerro. Então, tem essas duas forças do futebol paraguaio. Tem também o Libertad, que eu não citei aqui, mas também é um time que pode causar alguma situação complicada para algumas equipes brasileiras nessa edição. Falando do futebol peruano, Alianza Lima, campeão peruano de 2022. Nessa temporada não vai tão bem assim, tem 5 vitórias e 2 derrotas, nenhum empate nessa temporada de 2023. Tem o Gabriel Costa, ex-Colo-Colo, né, chileno, ex-Colo-Colo, atuando ali no meio de campo, tem 3 gols e 1 assistência em 6 jogos. Gabriel Costa é o principal nome dessa equipe peruana, mas também tem o Cueva. Cueva, ex-Santos, ex-São Paulo, está defendendo aí a equipe do Alianza Lima. Partindo para o último destaque, para também não prolongar demais o vídeo, é o Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai tem ali, é o grande destaque de fato do futebol uruguaio, atual campeão da Liga Uruguaia. Tem o Franco Fagundes como um dos principais destaques e também o Gigliotti, experiente de Gigliotti, atacante argentino, também com passagem no Boca, no Independente, no San Lorenzo. É esse o destaque aí que eu trago do Nacional do Uruguai, que nessa temporada tem 4 vitórias, tem 3 empates e apenas 2 derrotas. Queria que você comentasse aqui também quais são os destaques que você pode trazer aqui para essa Libertadores, falando também dessas equipes que eu já trouxe, outras equipes que eu não citei aqui. Tem o Metropolitano da Venezuela, que o futebol venezuelano não vive também um bom momento, pela questão também financeira do país. Mas eu trouxe aqui os principais destaques, não citei todos os países, o futebol venezuelano, por exemplo, acabei de citar, mas não trouxe um grande destaque. Novamente, pedi para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, porque isso ajuda demais. O sorteio, eu muito provavelmente estou soltando esse vídeo antes do sorteio. O sorteio vai acontecer às 21 horas, horário de Brasília, para definição desses grupos da Libertadores. Depois eu vou trazer, dependendo aqui, né, se chegar ali nos 350 inscritos, então se inscreve aqui porque isso ajuda demais. Eu trago um vídeo falando aí sobre esses grupos da Libertadores. Mas é isso. Novamente, pedi para você comentar aqui o que você achou desses destaques. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.